Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E olha, quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, não tem fila de espera? Clique aqui e assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então ao e-mail dele que diz assim: Caro André, achei os seus vídeos no canal do YouTube e me interessei pelas temáticas abordadas por você. Muito obrigado, viu? Sempre na minha vida sofri com insegurança e autoestima muito baixa. Antes de realizar qualquer tarefa, julgo-me incapacitado e sofro por isso. Então, olha isso, né, gente? Insegurança, essa insegurança provavelmente ela é proveniente do quê? Da onde está? Ela é originária de onde? Dessa autoestima baixíssima. Então, se eu tenho uma autoestima muito baixa, eu me torno uma pessoa insegura comigo mesmo, porque eu não vejo valor em mim. Então, quer dizer, autoestima baixa significa que como anda a estima que eu faço de mim mesmo? Ou seja, qual o valor que eu vejo em mim mesmo nas coisas que eu faço? Muito baixo. Se é muito baixo, eu não vejo valor, eu não vejo capacidade, eu não vejo potencial, eu me sinto sempre inseguro. Por quê? Porque eu já acredito que eu não posso, que eu não consigo. E aí a gente tem que avaliar de onde está vindo, portanto, essa baixa autoestima. O porquê dela. Porque me parece que, então, aqui no seu caso, ela está sendo, assim, a força motriz de todas as outras coisas ruins. Se eu detecto, então, o porquê dessa baixa autoestima, essa baixa autoestima originou-se do quê? Veio de qual situação? Aí eu consigo, então, na verdade, cuidando dela, eu elimino os outros, porque os outros só são uma ramificação dela. Então as outras coisas começam a cair. Eu começo a ficar mais autoconfiante, né? Eu começo a desenvolver mais o amor próprio. Sou homossexual assumido. Olha lá. Então, às vezes, tá? Às vezes a raiz da baixa autoestima pode estar aí, entendeu? Porque quem é homossexual, por vezes, tem que lidar 10 vezes mais com as situações de uma maneira diferente. Assim, você tem que perceber. Falo isso por, né? Por conhecimento de causa. Porque, por vezes, somos tão pré-julgados que então a gente tem que fazer, sabe, 3 vezes mais para quando você vai realizar alguma coisa. Então, se você também não estiver bem com isso mesmo, se você acredita porque a sociedade coloca tanta coisa, a sociedade coloca tantos julgamentos, a sociedade coloca tantos rótulos, entende? Tem a questão do inconsciente coletivo, em cima também da homossexualidade, que durante tanto tempo foi entendida como uma coisa, não é, tão negativa. Então a gente tem os reflexos ainda disso, que são trazidos pelo inconsciente coletivo. Então, se você se reduz diante de todos esses pré-julgamentos, todos esses preconceitos, por isso que depois, então, você não consegue ver valor em você, apesar de você ser assumido. Então, apesar de você ser um homossexual assumido, mas ainda, por vezes, está, sabe, ali de maneira inconsciente, está no substrato do seu eu, assim, coisas não resolvidas com a própria sexualidade. Né, de perceber valor, de perceber quem de fato você é, independe da orientação sexual que você tem, entendeu? Então, essa tentativa de sempre querer agradar aos padrões sociais,
Então, precisa tomar muito cuidado. Sou homossexual assumido, estou me envolvendo com um rapaz de 27 anos, 5 anos mais velho que eu. No início da nossa relação, eu estava muito feliz, dizendo para ele que eu estava gostando dele e não estava nem um pouco inseguro. Já cheguei a dizer para minha psicóloga que eu confiava nele. Mas em um belo dia, ele me fez uma simples pergunta para me conhecer e eu já comecei a ficar desesperado, achando que ele encontrou outra pessoa, que não valeria mais a pena se relacionar comigo. A partir desse questionamento dele, eu fiquei totalmente inseguro, cercado de medos, comecei a controlar os horários dele e qualquer homem que eu vejo na rua ou no local onde estamos, para mim é uma ameaça. Começo a ficar nervoso, descontrolado, achando que não iremos dar certo. Vem muitas sensações ruins na minha mente. Nossa, mas que pergunta que ele fez? Né? Fez uma pergunta porque na verdade queria te conhecer. E aí você então já ficou todo em dúvida por conta disso? Você já se desmoronou por causa de uma pergunta que ele fez? Aí tudo volta a ser como era antes. Então, quer dizer, tudo é uma grande ameaça. Qualquer pessoa é mais interessante que você. Então, é a autossabotagem, né, gente? A partir de nós mesmos, tá vendo? Eu sempre acho que qualquer homem é melhor do que eu em termos de trabalho, financeiramente e principalmente na beleza. Parece que eu não sirvo para ele. Se você não servisse para ele, por que ele estaria com você? Tá vendo? É um questionamento simples. Se você não serve para ele, por que ele está com você? Se você é tão feio desse jeito, não é? Principalmente na questão física, na beleza, não sei o quê. Então, quer dizer, se você se considera tão feio, por que ele estaria com você? Por que ele é obrigado a estar com você? Se você é uma pessoa tão sem valor desse jeito, né? Por que ele fica com você? Pergunto constantemente se ele está feliz ao meu lado e se ele gosta de mim. Ai, meu querido, não para. Não fica fazendo isso, não. É chato. Toda hora ficar perguntando. Você gosta de mim? Você tá feliz do meu lado? Essas coisas a gente percebe. Não tem que ficar perguntando. É chato a hora que a gente fica perguntando. Cansa, se torna cansativo. Repito, essas coisas a gente percebe que a pessoa gosta de estar com a gente. A gente percebe que a pessoa está feliz ao nosso lado. Às vezes a pessoa não é de verbalizar. Por exemplo, eu não sou um cara de verbalizar muito as coisas, mas eu demonstro através de gestos. Não é por quê? Porque cada um tem uma característica que se acentua mais. Essa característica, eu não sou muito de verbalizar, essa não é uma característica muito acentuada em mim, por exemplo. Mas eu sou de demonstrar. Eu demonstro através de gestos, pequenos gestos de cuidado, sabe? Pequenos gestos de carinho. Então, para com isso. Esse negócio aí, repito, é cansativo. É porque você quer se sentir seguro, você quer ficar escutando. Parece que escutar vai te trazer segurança. E não vai trazer, meu querido. Enquanto você não lidar com essas situações internas, ele pode ficar o dia inteiro falando no seu ouvido: eu gosto de você, 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 eu te quero, 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 te quero. Não vai resolver, porque é coisa sua. Você está querendo ser preenchido pela palavra. E não vai rolar. Ele é o meu segundo namorado e no meu primeiro relacionamento também tive ciúmes e a sensação, ou fantasia, de que eu ia ser traído. Ele diversas vezes já disse que gosta de mim e que me quer, mas isso para mim não é o suficiente. Olha lá. Tenho a sensação de que ele fala para me agradar e no fundo do meu coração sei que ele gosta de mim. Nossa, olha a confusão, gente, tá vendo? Por isso que depois não é dá uma angústia, me dá angústia só de ler. Porque não é, olha, eu tenho a sensação de que ele fala só para me agradar. Só que no meu coração eu sei que ele gosta de mim. Então, para. Espanta essa sensação. Pronto, eu sei que ele gosta de mim. E ele não está falando só para agradar. Por que a pessoa vai ficar falando para agradar? Lógico, né? A não ser que toda hora você fique perguntando.
Porque aí, toda hora você fica perguntando, às vezes a pessoa fala, é igual você encontrar alguém na rua. Oi, tudo bem? Bem, e você? Bem também. Quando nenhum dos dois tá bem, né? Oi, tudo bem? Bem, e você? Bem também. E os dois estão péssimos. Então, por quê? Porque é uma convenção social. Agora, se você toda hora fica perguntando, você tá feliz do meu lado? Você tá feliz do meu... Agora ele chegou e falou, por exemplo, eu gosto de você. Ele não tinha por que falar. Ele falou. E depois outra você percebe nas atitudes. Você percebe que a pessoa está do seu lado. Então, tira essas paranoias e para de ficar bombardeando ele de perguntas. Você está feliz do meu lado? Você gosta mesmo de mim? Isso aí não é legal. É porque você quer ouvir. Agora vai ficar chato, vai ficar uma situação chata. Então você precisa lidar com as suas questões, ao invés de querer pegar segurança nesse tipo de coisa aí. É como eu te falei no início, quando nos conhecemos eu estava bem, feliz e dizia para ele que eu sentia sua falta, que gostava dele. Agora eu não consigo dizer isso, parece que eu estou bloqueado, cercado por coisas ruins que me dominam. Tenho até pensado em separar dele para acabar momentaneamente com esse problema de insegurança e estou em constante questionamento se eu estou gostando dele. Nossa, mas então, meu querido, você precisa realmente, não é? Fazer um autoquestionamento, porque assim, ó, tá tudo em questionamento dentro de você. Então você já está em contato com a psicóloga, continue, porque você não está se entendendo, não é? Nem a gente, nem eu aqui estou conseguindo te entender. Então você não está se entendendo. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, uma hora você gosta tanto, depois então você já tem tanta coisa dentro de você que você já no começo eu falava, agora eu me sinto bloqueado. Por sua vez, eu penso até em separar dele. Separar-se dele talvez seja até um mecanismo de defesa para querer se separar dessa situação que agora te angustia. Então é mais fácil eu me separar dele do que eu lidar com as minhas próprias emoções, do que eu enfrentar meus medos. Então, não, eu vou enfrentar meus medos. Eu já estou fazendo o acompanhamento com a psicóloga, vou continuar fazendo, quero me conhecer, quero saber de onde vem minha insegurança. A gente tem que se questionar. Pô, sou muito inseguro. Então, esse é o ponto que eu vou ter que trabalhar aí com a minha psicóloga, por exemplo. Por que que eu sou inseguro? Por causa dessa baixa autoestima. E por que dessa baixa autoestima? Por que que eu me vejo tão desvalorizado assim? Por que que eu não consigo perceber valor em mim? Será que tem alguma coisa lá da infância? Não é? Será que tem algumas coisas que eu ouvi, meu pai, minha mãe, né? Será que tem alguns traumas até escondidos que faz com que então eu não perceba valor em mim mesmo? Época de escola, bullying, entende? Né? Aquela coisa de na escola, o menino fica escutando às vezes, o menino já está ali na no terceiro ano do ensino fundamental e já está escutando, já tem alguns trejeitos, né? Aí fica escutando mulherzinha, mulherzinha, e mariquinha, mariquinha, bichinha. Então já fica escutando essas coisas, quer dizer, então eu já vou é a autodepreciação. Então eu vou, é como se então, quando a gente é criança, a gente não tem critério, a gente não tem valor, então a gente assume aquilo que o outro nos fala. Então, às vezes, isso, não é? Sabe, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso vai sendo tão falado num período da nossa infância, por exemplo, que a gente não tem critério, não tem maturidade para lidar com aquilo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quer dizer, as pessoas praticaram tanto bullying, as pessoas foram te julgando, as pessoas foram te rotulando tanto, 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 que você foi assumindo aquilo que elas falavam, né? Até a forma que a gente usa é uma forma pejorativa. Alguém vai falar que alguém é viado, é como se fosse uma ofensa. Ô, seu viado. Você tá entendendo? É algo ofensivo. Então, de repente, tudo isso em você, quando a gente não tem critério para organizar todas essas coisas, entender. Não estou falando que a gente não possa xingar alguém usando, mas quando a gente entende
Quando a gente entende, quando a gente coloca critério, quando a gente entende o que é a sociedade, quando a gente entende que muitas pessoas não têm o entendimento das coisas como elas de fato são. Então você começa a organizar essas coisas dentro de você e talvez você descubra o porquê você não consegue perceber valor em você. Porque você foi assumindo tudo isso que às vezes a sociedade vai colocando, pessoas vão colocando, às vezes nem por maldade, é por desconhecer o que isso representa na vida da pessoa. A pessoa às vezes fala determinadas coisas e nem imagina, não é, o como isso afeta uma outra pessoa e assim por diante. Então são questões que talvez esse seja o foco que você tem que trabalhar aí com a sua psicóloga, porque a questão aí é a sua baixa autoestima que está te trazendo a insegurança e tudo isso vem por tabela. E desse exemplo dele aqui, gente, a gente pode tirar tantas outras situações que de repente você que está me assistindo agora, André, esse vídeo não foi para mim porque eu não sou gay. Mas tantas situações que são colocadas em nós, às vezes lá quando a gente é criança, que a gente foi introjetando, não é? Você não precisa ser gay para ter sofrido preconceitos, para ter sofrido discriminações, sabe? Para ter sofrido traumas ou tantas outras situações, não é verdade? Assim fossem só os gays que sofressem esse tipo de situação. Imagina, meu Deus do céu, tantas e tantas situações traumáticas que por vezes vão, né, nos assombram por toda a vida. Por isso que a gente tem que espantar. A gente tem que usar então agora a nossa racionalidade, a nossa razão, a maturidade que a gente tem agora para espantar essas coisas que ficaram por vezes nos porões do nosso eu. Senão a gente não consegue se libertar verdadeiramente. André, preciso das suas palavras, não tenho mais sossego, estou confuso, com medo, ele me faz bem e não quero perdê-lo. Pois é, então. E para você não perder, você não pode se perder de quem você de fato é. Por isso que, então, primeiro começa aqui, né? Você vai ter que estar bem com você, fazendo todo esse processo, toda essa dinâmica. Aí você vai ficar bem com as pessoas com quem você se relaciona. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá, coloco muita coisa no Instagram. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.